José Carlos Neto é comandante da PSP de Bragança desde fevereiro de 2019. Hoje vamos conhecê-lo melhor e, ao mesmo tempo, vamos tentar fazer um raio-x do distrito de Bragança no que diz respeito à segurança. Olá, comandante. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal A Voz Trás-os-Montes. Começando por fazer um pouco o percurso, falando do percurso até aqui, sempre quis ser polícia. Bom dia. Bom dia e obrigado pelo convite e a oportunidade que me dá, não só enquanto homem, mas enquanto profissional, de estar convosco. Não, não é verdade. A minha vida, eu fui ao encontro de uma profissão, por impulso do meu pai. Basicamente, tive notícia que era candidato à Escola Superior de Polícia por ele. E caso eu não fosse fazer as provas, as coisas podiam complicar lá em casa. Eu, na altura, inclusive, a concorrer ao TAD. Tinha entrado em desporto e tinha entrado na Faculdade de Motricidade Humana no Porto, porque o desporto sempre esteve ligado à minha vida e fui fazer as provas à Escola Superior de Polícia. Fui fazer essas provas de uma forma descomprometida, tranquila, conhecer Lisboa. Logo no primeiro dia, o momento de chegar a Alcântara é caricato, porque fui a pé, de Santa Apolónia, pensando eu que era próximo. E depois o percurso, que era um percurso que eu não tinha trabalhado muito, não estava bem identificado com todo o processo de candidatura e das provas de seleção, e as coisas foram correndo todas muito bem. As provas físicas, que na altura eram diferentes das de hoje e que selecionavam muita gente, foram ultrapassadas com alguma facilidade, e depois tudo o resto também se fez. E chego ao ponto em que me vejo dentro dos números clausos e muito bem classificado no universo de algumas centenas, se não milhares de candidatos. E aí começo a fazer perguntas. O que era aquilo? E percebo que era uma licenciatura, apesar disso já ter mais ou menos a noção. Percebo que ia ter um futuro profissional que ia concluir com uma carreira que me dava alguma estabilidade, que caso eu não me identificasse com ela, ainda tinha muito tempo para mudar de vida, deixaria de ser um encargo para os meus pais, e a oportunidade, na altura, imaginei-a agarrando. O primeiro ano foi um ano difícil, muito intenso, então para quem vem de uma escola secundária e de uma vida humilde, tudo diferente, tudo muito diferente. Mas uma das características que ao fim destes anos todos eu também já compreendi que tenho é a grande capacidade de me adaptar às coisas, e já o fazia com 17, 18 anos. E nesse sentido, quando as coisas começam a aparecer do ponto de vista técnico, policial e jurídico, a paixão aparece e consolida-se no ano de estágio. O ano de estágio é um ano muito importante. Hoje, felizmente, já está diferente. Os alunos já se identificam com a vida que vão encontrar logo a partir do primeiro ano. Já fazem estágios profissionais em espaços ativos de atividade policial. Mas nós, na altura, não. Só fazíamos isso no nosso último ano de formação, no quinto ano. E nesse quinto ano fiz algumas asneiras. A nossa paixão na altura, e isto que me perdoem os ouvintes, e hoje pode parecer estranho, mas nós na altura queríamos era a carteira profissional e uma arma. Queríamos ser polícias. E foi um ano que transformou tudo. Que fez, efetivamente, com que eu me tornasse um polícia e que me identificasse muito com a profissão e que nunca mais pensei em largar. Chegou a agradecer ao seu pai por o ter levado por este caminho. Sim, claro, já lhe agradeci isso. Na altura não foi bem assim, na altura imaginava tudo menos isso, mas como aos 22, 23 anos acabava, eu imaginava sempre, tenho muito tempo ainda para pensar noutra solução para mim. Mas não, nunca mais pensei noutra solução para mim. Isto torna-se, como nós às vezes dizemos entre nós, um sacerdócio. Porque quando gostamos daquilo que fazemos, as coisas tornam-se muito mais fáceis, e dedicar-nos às pessoas e à causa pública depois é impossível deixar. E depois tive uma vida digna de um privilegiado. Eu sou daqueles homens que foi bafejado pela sorte desde o primeiro dia
em que assumiu esta profissão. Fui-me identificando cada vez mais com a missão, com a tarefa e, sobretudo, com os profissionais. Homens que me ensinaram muito e que fizeram de mim o profissional que sou hoje. E como é que foi, nesta altura é comandante em Bragança, não é? Como é que surgiu esta hipótese de vir para aqui? Por onde é que passou antes de chegar a Bragança? Muita coisa. Ou seja, eu tenho duas grandes áreas de competência, um bocadinho que eu posso dizer um bocadinho mais específica, que é não só a investigação criminal, como a área de informações. O meu início de carreira é todo feito num contexto de investigação criminal, no Porto, até 2004, mas mesmo neste período fiz, entretanto, missões de paz. Passei pelas Nações Unidas, num contexto que também foi outra experiência fantástica que me fez crescer muito, que foi em 1999, quando fui para o Kosovo. Também uma experiência única, porque na altura os bombardeamentos da NATO estavam a acontecer. Eles aconteceram em agosto de 1999 e a Polícia de Segurança Pública colocou polícias nos finais de setembro e inícios de outubro nesse teatro de operações. Era aí também uma missão um bocadinho diferente daquela lógica do peacekeeping, da manutenção de paz, porque nós íamos uniformizados e armados e num contexto de impor a lei, porque com o êxodo sérvio, aquele hoje país estava entregue à desorganização e à anarquia, e o povo albanês estava a tentar construir um país, que acabou por construir com a nossa ajuda inicial e da força da KFOR que garantia a estabilidade e a paz também naquele território. Depois foram várias experiências também no contexto da Europa, naquilo que é o fenómeno desportivo, o acompanhamento de movimento de massas associados ao desporto e aos clubes. E conclui-se a minha vida profissional no Porto em 2004, quando vou para a África. Aí numa missão um bocadinho diferente, já mais num contexto diplomático, para a Embaixada de Portugal em Santo Tomé e Príncipe, onde coadjuvei o Sr. Embaixador naquilo que era a gestão e a segurança da Embaixada e enquanto oficial de ligação do Ministério da Administração Interna, apoiando naquilo que era a modernização e a capacitação técnica da Polícia Nacional de Santo Tomé e Príncipe. Entretanto, regresso e não regresso à polícia. Quando volto em 2007, não regresso à polícia, vou para a presidência do Conselho de Ministros, onde estive durante 7 maravilhosos anos, numa missão muito interessante do ponto de vista securitário e que me fez realizar muito também profissionalmente. E depois é o encontro daquilo que seria voltar àquilo que é a minha essência, apesar de eu nunca ter saído da área de segurança interna deste país, e voltar àquilo que era a minha essência, aspirando ao topo da carreira. Nós teríamos que regressar, muitos de nós teriam que fazer as últimas opções, porque há um último curso, que é o curso de Direção e Estratégia Policial, que nos prepara para esta última fase da nossa vida profissional, para a Direção Superior de Polícia. E a promoção a superintendente acontece. Entretanto, passo obrigatoriamente por Lisboa, 3 anos, onde estive quer em Oeiras, quer no aeroporto de Lisboa. E hoje é um dia especial porque, infelizmente, aconteceu ontem uma situação que, do ponto de vista daquilo que é o Estado de Direito e o funcionamento das instituições, não é mais simpático, mas eu tive o privilégio de começar aquela operação antes de vir para Trás-os-Montes. E faço o curso, acabo o curso e colocam-se algumas soluções. Infelizmente, aquilo que era a minha vontade não foi possível realizar com a vontade que era na altura do Sr. Diretor Nacional. Não foi possível conciliar estas vontades para me realizar profissionalmente. E a única forma que eu tenho de viver a vida é de fazer aquilo que gosto, onde gosto. E Bragança era a oportunidade. Voltar a contactar com as pessoas, voltar a contactar com o comando de homens, que é uma coisa que vicia e que me faz muito bem, e vim para Bragança naturalmente.
de uma forma voluntária, e aqui espero estar durante algum tempo. No dia em que tomou posse, assumiu como prioridades a realização de um diagnóstico de criminalidade do distrito e a implementação de soluções de vanguarda. O que é que foi feito desde então? O que é que detectaram? O diagnóstico, apesar de ter sido realizado, veio revelar em mim também algumas fragilidades. Ou seja, eu nunca tinha trabalhado num território tão particular como é o de Bragança. E o que é que eu quero dizer com isto? Aqui, do ponto de vista daquilo que é um dos pilares estruturais da nossa estratégia, que passa pela proximidade, tudo é muito fácil. As pessoas são verdadeiras, são autênticas, interagem connosco de uma forma muito fácil, e essa parte tornou-se bastante fácil. O que é que, de alguma forma, ainda não me levou a desenvolver uma outra iniciativa que nós temos? Há uma que foi atrasada com esta questão da pandemia, mas que eu espero que se venha a iniciar muito em breve, e que é um projeto que é Polícia por um Dia. Eu, se tiverem interesse, também converso um bocadinho sobre isso. Mas esse diagnóstico veio revelar que, do ponto de vista substantivo, nós tínhamos capacidade técnica para fazer as coisas, mas ela estava muitas vezes bloqueada pela idade que os nossos profissionais aqui apresentam. Isto não quer dizer que eles sejam incapazes ou incompetentes, nada disso. Mas, como é evidente, a aculturação a um território, à família, a uma vida confortável do ponto de vista pessoal, e a não existirem grandes desafios do ponto de vista do crime e das incivilidades, leva a que, naturalmente, o ser humano se acomode. E este ano, basicamente, o que eu andei a fazer foi agitar as águas. Foi provocar tudo e todos, e, sobretudo, provocar os profissionais com algo que, mesmo eles, alguns deles, estavam esquecidos. E que é muito simples. O amor à profissão. Não, esse ele tem, todos o têm. Isso não é possível não ter. E vou dizer algo que provavelmente ainda não ouviram de ninguém, a não ser do atual Diretor Nacional. Mais de 90% dos polícias amam aquilo que fazem. Só temos cerca de 10% que nunca deviam ter entrado nesta instituição. E é nosso trabalho também identificá-los, e identificá-los com uma porta de saída desta casa. E isso, com o tempo, as coisas lá acontecerão. Agora, não é o amor à profissão que eles não tinham. O que eles, por vezes, esqueciam é que têm responsabilidades acrescidas em Trás-os-Montes, porque são transmontanos. E quando nós temos o privilégio de estar na nossa terra, as nossas obrigações aumentam. E eu, basicamente, é isso que tenho feito. É fazê-los acreditar que, apesar dos seus 50 anos, dos seus 55 anos, e felizmente a maior parte deles com uma enorme disponibilidade física, ainda estão muito a tempo de fazer a diferença. E é preciso fazer a diferença, porque nós sabemos que o rejuvenescimento da nossa estrutura orgânica vai demorar tempo. Esse é o meu grande desafio, e o grande incómodo que eu provoco diariamente à minha direção, é fazer-los acreditar que neste momento é necessário colocar jovens polícias neste território, porque é bom para o cidadão que tem um contacto com eles, é bom para os camaradas mais velhos, porque voltam a ter ali um desequilíbrio e algum patrocínio do ponto de vista do desempenho, e sobretudo será bom para aquilo que são estes projetos que nós temos. Hoje Trás-os-Montes assenta muito, e sobretudo Bragança e Mirandela, assenta muito numa população muito jovem e universitária, que culturalmente apresenta uma diversidade única. Vem neste momento de praticamente todo o mundo para o distrito, que apesar de estarem a ser muito bem recebidos, têm a sua identidade. E muitos deles ainda não perceberam que essa identidade não quer. Ninguém quer em Trás-os-Montes que essa identidade se altere, mas queremos que eles também respeitem a identidade de Trás-os-Montes. E este conciliar tem que ser feito por todos. E aqui a polícia também tem, se não um papel
determinante, tem um papel muito importante. Parceiro com o Instituto Politécnico de Bragança, parceiro com as câmaras municipais que estão muito despertas para estas realidades, e tudo isto tem que ser feito com juventude. Porque os profissionais com mais de 30 anos de serviço, como eu tenho, a maioria deles, quer em Bragança, quer em Mirandela, não é fácil para eles ouvir novamente alguém a projetá-los para soluções e para modelos de policiamento que eles até acreditam, mas muitos deles, de uma forma muito humilde e muito sã, me dizem: comandante, eu se calhar não sou capaz de fazer isso. E o que faz é tentar mostrar que são capazes, é isso? Sim, eu não tenho dúvida que eles são capazes e as coisas estão a acontecer. A forma como nós hoje abordamos até a questão do abuso do álcool, a questão da convivência social, a questão das incivilidades que vão aparecendo aqui e acolá, tudo isto tem que ter um trabalho que assenta numa proximidade tremenda com as pessoas, muito mais do que a reatividade. Nós hoje temos um quadro de criminalidade geral em Trás-os-Montes insignificante face ao panorama nacional. Apesar de termos tido, e se olharmos para os números e para aquilo que é a estatística, no último ano houve um aumento da criminalidade violenta ou grave, mas isto quer dizer apenas de 2 roubos para 4 roubos. Pronto, o que é um roubo? Um roubo é um furto com violência, basicamente de uma forma muito simples, mas já isto é identificado como criminalidade violenta e grave. Agora, aquilo que é esse paradigma do crime, ele não é prevalente em Trás-os-Montes, e é facilmente identificável por nós, e nós temos tido resultados muito bons. As coisas mal estão identificadas, conseguem-se reconciliar com factos e potenciar detenções. E outra coisa que também é saudável em Trás-os-Montes é a cumplicidade com o Ministério Público e com toda a máquina judicial, e nós temos tido, só para ter uma ideia, neste ano, das nossas detenções, quase 95% resultaram em medidas de coação mais gravosa, prisão preventiva, e que de alguma forma afastou o delinquente do território e da prática continuada desse tipo de crime. Agora, há muita coisa efetivamente a fazer-se. Este ano eu tinha muitos mais objetivos do que aqueles que consegui cumprir. Efetivamente não. Inclusive o plano estratégico que nós tínhamos desenhado, acabamos por ainda não o apresentar. Também vivemos um momento de mudança na nossa direção de topo, que também mudou a estratégia global da polícia para os próximos 3 anos, e este reajuste está a ser feito. Conseguimos já trazer alguns jovens para Trás-os-Montes, um jovem transmontano que é hoje o oficial que comanda a Esquadra Complexa de Bragança e em quem eu deposito grandes expectativas para conquistar algum daquele tecido social que ainda não está conquistado pela polícia. E depois Mirandela, que é outro grande desafio para nós, porque quer queiramos, quer não, são 45 minutos de distância e é um isolamento para aqueles profissionais do ponto de vista daquele conforto de sentirem o apoio da estrutura de comando diariamente. Por isso, nós estamos longe daquilo que esperávamos estar do ponto de vista técnico-policial. Estamos satisfeitos com muita coisa. Começamos a comunicar melhor, na minha perspectiva, que é algo muito importante para nós. As pessoas perceberem quem somos, como fazemos, onde estamos, porque estamos, e as coisas vão aparecendo. Ainda não ao nível da excelência que esta equipa que está neste momento em Bragança deseja, mas a ambição é muito, muito, muito grande. Em termos operacionais, a nossa capacidade de sermos vistos, a percepção que temos é que também aumentou. Aproximamos-nos daquele tecido social mais importante para nós, que são os alunos. Ainda não conseguimos chegar a uma faixa etária mais avançada na idade, que são os nossos idosos, porque também é um problema que nos preocupa,
mas que vai estando de alguma forma tranquilo em Bragança e em Mirandela. E depois há um trajeto muito grande a fazer-se, do ponto de vista da capacidade de impor autoridade, de fazer a diferença. E o que é esta diferença que nós queremos fazer? Nós queremos perceber a todo o tempo, até mesmo de uma comunidade de aparência africana, que hoje tem responsabilidades acrescidas para com todos nós, perceber quem são aqueles que não fazem parte e que não estão cá por bem e não estão cá para cumprir o sonho de estudar e inclusive a se radicar em Trás-os-Montes. Isso vai-se conquistar e vai-se conquistar através da ativação de uma equipa que criámos há pouco tempo, de inteligência policial, e que esperamos nos dê resultados a curto prazo. Falou aqui de uma questão que é o respeito pelas autoridades, já lá vamos. Queria só perceber, já falou aqui da questão da criminalidade, quais são os crimes que mais que têm mais relevância no distrito de Bragança, com mais prevalência? São pequenos furtos. Furtos no interior de residências, apesar de ter diminuído bastante. São pequenos furtos. Não temos furto por carteirista, desapareceu por completo. Furto quer no interior de viaturas, quer de viaturas, que são normalmente nos centros urbanos preocupações tremendas para as polícias, também praticamente é insignificante. Tivemos alguns furtos com alguma violência que resultaram através com arrombamento para aceder aos interiores dos espaços. Mas esta realidade dos crimes contra o património é aquela que mais relevância tem, quer em Bragança, quer em Mirandela. Os crimes contra as pessoas assentam sobretudo em momentos pontuais de difamação, de injúrias, mesmo aqueles crimes associados hoje às plataformas digitais. Tivemos nos últimos tempos essas realidades também identificadas, sobretudo em Bragança, associadas ao MBWay ou às compras em plataformas eletrónicas e alguma sugestão que existe em comprar determinados artigos digitais, online, e que depois se revelam que não passam de burlas informáticas. Ou seja, há aqui um conjunto de crimes que não são exponenciais do ponto de vista do número, mas que são as nossas preocupações. Depois, há também, e isso temos consciência disso, há consumo de estupefacientes, quer em Bragança, quer em Mirandela, e aí temos que fazer um trabalho um bocadinho mais sistemático para perceber de que forma é que essas drogas chegam, quer a Bragança, quer a Trás-os-Montes, apesar de nós termos isso bem identificado, porque estamos perto de Zamora, estamos perto de Espanha, muito mais perto do que o Porto, mas são aspectos que nos levam a criar algumas respostas. Mas a maior resposta assenta sobretudo, e aí sim é a nossa grande preocupação, foi algo que identificamos quando chegamos, e que hoje está um bocadinho mitigado em função da pandemia, mas que tem a ver com o comportamento das pessoas na noite. Podemos dizer, ainda assim, que Bragança é um distrito seguro? Podemos dizer com muita confiança que Bragança é um distrito seguro. Falando então desta questão do respeito pelas autoridades, como é que tem visto todas estas manifestações contra os polícias? Como é que veem toda esta situação? Isto assenta em processos de radicalização. Os extremismos são fenómenos que são estudados em Portugal, e as polícias também o fazem, e que muitas vezes transportam as pessoas para comportamentos sociais que mais não são do que chamar a atenção, que mais não são do que tentar conquistar um espaço que muitas vezes até é político, e que nada tem a ver com ameaças àquilo que é a presença policial. Ou seja, essa ameaça tem que existir porque esses movimentos assim interpretam a vida. Num Estado de Direito Democrático, as polícias afirmam-se naturalmente pela forma como se apresentam. A Polícia de Segurança Pública, enquanto hoje uma polícia civil e uniformizada, aprendeu há muitos anos que a única forma de lidar com estes fenómenos é não só estar onde é necessário,
e reagir de uma forma firme quando é necessário. A figura da contenção, e que hoje tem sido vista naquilo que é a representação da polícia no terreno, é algo que nós trabalhamos muito, que custa muito a garantir num profissional de polícia estar a ser enxovalhado, ameaçado, insultado, e garantir que aquilo que é o momento de intervenção é gerido por quem comanda. E estarem ali e não poderem, como se vê em muitos casos, que estão ali a serem enxovalhados e não reagem. Vocês são também treinados para isso, não é? Sim. Hoje, e permita-me aqui dizer algo que também acho que a maior parte das pessoas não sabe. Nós somos, apesar de todas as críticas que nós aceitamos e dos erros que nós cometemos diariamente, somos seres humanos. E tentamos ser perfeitos do ponto de vista da apreensão das técnicas. Nós somos das polícias mais bem preparadas a nível europeu. Nós temos, neste momento, instrumentos de doutrina para aquilo que é não só a escalada que nós representamos do ponto de vista do uso da força, como da aplicação dos meios, muito exigentes. Não há polícia nenhum que não os conheça. Mesmo a forma como nós usamos todos os instrumentos que os polícias hoje utilizam no seu dia-a-dia e que são visíveis ao nível do cinturão e que vão desde as algemas ao gás, ao bastão extensível e à arma, tudo isto tem uma sequência de uso. E todos eles sabem como é que têm que fazer. E quando o fazer. E quando o fazer, sobretudo quando o fazer. Posso lhe dizer que quando eu comecei não era assim. Quando eu comecei, o recurso à arma era por vezes ativo, e isto quer dizer que empunhávamos a arma com grande facilidade, e muitas vezes nem éramos capazes de estar preparados para usar as mãos livres, que é aquilo que nós exigimos aos polícias num primeiro momento. Por isso, tudo isto evoluiu bastante, felizmente para o nosso país, felizmente para os nossos polícias, e nós não temos que ter... nós hoje estamos conscientes que a maior parte dos comportamentos desviantes e das atitudes agressivas para connosco querem vender uma imagem, garantir propaganda. E nós, até do ponto de vista estratégico, para com tudo o que é processos de extremismo e de radicalização, aí vamos ser muito firmes. E aí a nossa imagem de marca de uma polícia integral, forte, coesa e muito firme na sua ação e ao serviço do cidadão, isso vai estar sempre presente. Vamos sofrer muito, sabemos disso. O dia-a-dia é difícil. Os insultos são constantes. Porque nós representamos uma ameaça. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas normalmente gostam, mesmo em casa, na convivência familiar, o quebrar a regra é uma coisa... A irreverência é normal. Quando se diz não faças, é quando se faz primeiro, provavelmente é quando o jovem adulto irá fazer. E tudo isto depois tem uma representação coletiva, e quando estamos a falar de massas, que é preocupante. E nós temos que saber fazer isso, temos que saber identificar isso, temos que interpretar estas massas, perceber como é que elas se movimentam e que objetivos é que têm, e se, quando preparamos uma ação tática um bocadinho mais firme, conseguirmos garantir que sabemos exatamente quem é o instigador, quem é a pessoa que está ali a desequilibrar o todo e que está ali num confronto direto, a polícia tem capacitação técnica para retirar aquela pessoa em tranquilidade daquele espaço. Nós não temos prazer nenhum em usar a força. Agora vamos usar a força sempre que for necessário, para garantir que este país continua como o terceiro país mais seguro do mundo, ainda novamente reafirmado há um mês atrás, mais ou menos. E isto faz-se com todos, não se faz só com as polícias, né? Faz-se através do comportamento social de todos e que Bragança me tem surpreendido. Apesar de termos tido um incidente há cerca de 15 dias atrás, completamente atípico, de alguma irreverência e
e insubordinação àquilo que eram as ordens firmes da polícia para um conjunto de jovens em Bragança, percebemos que aquilo não passou de um equívoco e não passou de álcool a mais e de uma namorada a menos. Basicamente foi isto. E depois resultou num conjunto de homens que estavam ali de azul e que estavam a dizer àqueles meninos que tinham que ir para casa, e eles resolveram não querer ir para casa e confrontar a polícia para ver quem é que era capaz de resolver o problema da melhor forma. Não querendo aqui apoiar um ou outro partido, mas fazendo aqui uso e falando daquilo que tem sido os últimos tempos também, o Chega tem mostrado muito apoio, pelo menos aparentemente, às forças policiais e diz que quer punir aqueles que se insurjam contra as forças de segurança. Como é que vêem também esta posição por parte deste partido? Acha que faz falta, por exemplo, haver mais partidos que apoiem as forças de segurança? Não vou fugir à questão, claro. Mas eu estou aqui enquanto profissional de polícia. E enquanto profissional de polícia, outra das coisas maravilhosas que todos aprendemos, desde muito cedo, e então quando temos responsabilidades acrescidas de direção superior, é que a representação do nosso trabalho faz-se independentemente da força política que nos tutela. E aí... Não, estou a falar só na questão daquilo que têm vindo a defender, não é? Somos inflexíveis. Estudamos, respeitamos. A inteligência, felizmente, faz parte do ADN da maior parte dos polícias, mas nós não queremos ser associados a qualquer tipo de comportamento político, independentemente da sua natureza. Tudo aquilo que se passa à volta do partido A, do partido B, é para nós indiferente. Completamente indiferente. Nós conhecemos a nossa Constituição, sabemos exatamente o que é que estamos cá a fazer, temos uma tutela que é política, mas é política na justa medida daquilo que são os limites impostos por todos os códigos que nos fazem trabalhar diariamente. Nós temos um conjunto de livros que nos dão, desde o primeiro dia que a gente entra, nas várias escolas que a polícia tem, e a partir daí é isto. Nós defendemos o Estado de Direito Democrático, nós conhecemos que a nossa gênese e aquilo que faz a diferença entre a farda e a não farda assenta na liberdade. E nós não nos deixamos nem sequer envolver, nem sequer, e isto pode parecer estranho, nem sequer não nos desviaremos nunca desses pressupostos. A direção é uma direção técnica de polícia, o diretor nacional é polícia, e enquanto polícia conhece tudo isto tão bem como todos os outros. É um homem que está preparado, não só tecnicamente, como socialmente e intelectualmente, para, se tiver que dizer aquilo que tem que dizer para que a polícia cumpra este desiderato que nos coloca dentro da Constituição e da lei, dizê-lo onde tiver que o dizer. E nós, quando vamos para a rua, sabemos isto. Mas também sabemos uma coisa, sabemos que o direito à manifestação está previsto. E respeitamos sempre quem quer que seja que se manifeste do outro lado. Dentro o respeito seja mútuo, não é? Dentro dos limites. Nós temos grandes exemplos de manifestações organizadas em Portugal com enorme responsabilidade e que facilita o trabalho das polícias. Há momentos em que assim não é e depois as coisas ficam menos bonitas. Nós temos tido pequenos exemplos aqui em Bragança de tentativas de criar alguns problemas porque há grandes grupos, eu posso dizer isto assim, de pessoas que resolvem ter uma atitude um bocadinho mais divergente. Mas se nós vemos naquele comportamento não mais do que a vontade de conviver, do que a vontade de beber uns copos com os amigos e ter um pequeno desequilíbrio que não passa disto, nós só temos que garantir que estas pessoas fazem isto em segurança. Até isso
temos que saber fazer. Por isso, eu do ponto de vista político, e uma vez que coloca a questão, eu tenho muito respeito pelos políticos. Tenho a minha opinião, que provavelmente a dou dentro da minha casa, e a partilho com alguns amigos, mas enquanto profissional de polícia, quero ver este país cada vez mais confiante, seguro e bem orientado. Uhum. Mas sente que falta algum apoio às forças policiais? Se falta algum apoio é que provavelmente muitos de nós não estão a fazer bem o seu trabalho. Ou seja, eu não responsabilizo só os políticos por isso. Eu responsabilizo-me a mim próprio. Se os meus profissionais que estão sob o meu comando não sentem confiança para agir como devem agir, não é o Sr. Ministro que está a falhar, sou eu. Uhum. Eu aí centro-me, sou muito pragmático na forma de representar a autoridade. Eu nunca tive problemas em fazer detenções. Eu nunca tive problemas em usar a força. E foram inúmeras as situações ao longo destes 30 anos que não foram fáceis. Já fui constituído arguido. Naturalmente, um polícia tem que estar preparado para isso. Porque, naturalmente, há alguém que discorda da forma como as coisas ocorreram e tem direito a usar todas as ferramentas que a lei prevê para fazer face à sua defesa. Uhum. Nós estamos preparados para isso. Eu prefiro centrar-me. E se a autoridade falhou e se a autoridade não está afirmada na consciência dos polícias de Trás-os-Montes, é porque o seu comandante não está a fazer o seu trabalho. Uhum. Falando também aqui desta questão da pandemia, que é inevitável, falou há pouco dos grupos que se vão juntando. De que forma é que o Comando Distrital de Bragança se tem adaptado a toda esta situação? Como é que foi viver estes tempos? E como é que está a ser viver, não é? Porque ainda nada está ultrapassado. Sim, foi muito difícil, como foi para qualquer um de nós, em termos pessoais. Para nós, por um lado, tivemos uma liberdade, que podemos estar sempre a trabalhar. E isso, por um lado, ajudou-nos, porque nos provocava diariamente com necessidade de nos adaptarmos àquilo que ia surgindo e aos fenómenos. E como estávamos, a proximidade faz parte de nós só tivemos que garantir que, do ponto de vista da autoproteção, tudo fazíamos para que os profissionais, sempre que fossem para a rua, estivessem conscientes de todas as medidas de autoproteção e de confiança para fazerem o seu trabalho. É evidente que higienizar as viaturas diariamente e a todos os turnos foi tremendo. É evidente que criar rotinas de trabalho para que as pessoas tivessem o menos tempo possível em contacto umas com as outras dentro das instalações foi tremendo. Preparar os homens para o contacto físico com alguém que estivesse a ter um comportamento desviante e houvesse necessidade de usar a força foi tremendo. Tivemos detenções, várias detenções no primeiro momento da pandemia em Bragança e algumas delas difíceis, que envolveram contacto físico dos nossos profissionais. Mas, mais uma vez, vem ao de cima aquilo que nós não somos capazes de deixar de fazer. É evidente que, nesse momento, provavelmente a máscara esqueceu-se por 5 minutos, até garantimos a imobilização, por exemplo, do suspeito, mas, felizmente, tudo passou por bem. A maior dificuldade, muitas vezes, foi garantir que as pessoas percebiam que tinham que ter um comportamento de confinamento. E depois de recolhimento domiciliar, que foram os dois grandes momentos do ponto de vista jurídico e de saúde que foram importantes. E agora vem outro, não é? Que é perceberem que o desconfinamento não é brincadeira, não é tem que ser anarquia. levado a sério. Exatamente. Todo esse processo foi um processo que nós, e aqui a honra seja feita não só à Autoridade de Saúde local, como às câmaras municipais, através dos seus serviços municipais de proteção civil, fizemos um trabalho muito cúmplice, permanente, de pedagogia. Uma das nossas tarefas, que muitas pessoas nem sabem que nós fazemos, nós desde o primeiro minuto que fazemos vigilância ativa aos confinamentos. Vamos à casa de quem está infectado. Os polícias vão à casa diariamente de quem está infectado, perceber que a pessoa está sensível, a que não pode, que não pode sair de casa e que não pode pôr em causa a segurança dos demais. E fazem-no. Nunca tive um polícia que me dissesse que
tinha medo, que não estava preparado e que não cumprisse a missão. E isso sim foi dos momentos mais difíceis, porque quando em Mirandela surge o primeiro caso, Sim, foi sim. o primeiro caso do distrito. E houve também polícias, não é? Também Que imediatamente tivemos 4 polícias infectados e que ainda muito precocemente e aí com alguma ajuda da saúde percorremos aquilo que foi a cadeia de contágio e os afastamos de todos os demais. E correu muito bem. Não tivemos mais casos desde então, eles ficaram recuperados, só um deles, todos assintomáticos, o que também foi algo interessante para nós, para percebermos que muitos de nós vão passar por isto sem perceber que passaram. E esses profissionais, sim, tiveram alguma dificuldade. Mirandela passou por um momento de alguma preocupação natural, os profissionais, inclusive, expressaram isso a alguns órgãos de comunicação social, mas nós conseguimos dar-lhes a confiança, dar-lhes a segurança de que tudo isto tinha que ser enfrentado com muita naturalidade. E se nós cumpríssemos com as regras básicas, e isso o Comando esteve sempre presente através de todos os oficiais e todo o enquadramento intermédio, as coisas seriam mais fáceis e o segredo estava nas mãos. E deixar-nos de tocar com as nossas mãos nas nossas caras e tínhamos ali quase 70% do problema resolvido. É evidente que depois os comportamentos em casa também, tremendos. Muitos dos profissionais passaram a andar permanentemente fardados. Foi outro hábito que se criou, que era algo que nós muitas vezes não fazíamos. Fardamos quando chegamos ao nosso local de trabalho. A maior parte deles passou a andar permanentemente fardado, por forma a que quando chegasse a casa fosse a retirar aquele uniforme, as botas, tudo lá num contexto e entrar em casa com mais segurança. Isso continua, esses hábitos são prevalentes hoje na comunidade policial e por isso é que nós estamos a 100% há largos meses em Bragança e assim esperamos continuar. Mas agora há aqui, se calhar, outra preocupação, não é? Porque em Bragança, no seio da comunidade estudantil, começam a aparecer novos casos. Sim, sim. Novos casos e todos eles importados. E isso está identificado pela saúde e nós nessa vigilância ativa estamos muito atentos. O IPB também está muito desperto para esta realidade. As várias associações de estudantes, inclusive, têm contactado proativamente connosco para nos pedir ajuda e para nos identificar um ou outro fenómeno que está a acontecer dentro do próprio contexto estudantil. E isto é prática desportiva em qualquer espaço, para que a nossa representação seja imediata e tem corrido muito bem. Nós sempre que temos chegado a alguns aglomerados ou ajuntamentos destas comunidades, não são só da aparência africana, também há nacionais e também há de outras nacionalidades em Bragança que se juntam, perante a nossa chegada e o contacto tranquilo, a dispersão é imediata. Muito bem. O que é que espera do futuro? Já sente Bragança, o distrito de Bragança, como uma casa? Pergunta difícil agora. Não é difícil. Eu já fugia para trás dos montes. Há muitos anos que eu me identificava sobretudo com as suas gentes. Eu tive o privilégio de conhecer muitos transmontanos e que me agradam que me agradaram sempre, pela forma como interpretam a vida e representam a vida, que tem muito a ver com aquilo que eu me identifico enquanto ser humano. Por isso foi tudo muito fácil. Estar aqui é mais um privilégio. Eu não podia aspirar a melhor nesta fase da minha vida. É evidente que tenho outros desafios, tenho que encontrar soluções. O nosso projeto Universidade Segura precisa de ser desenvolvido. O nosso projeto Polícia por um Dia que... Isso é com as escolas, é não. isso, não? Isto é pegar na Elsa e dizer, Elsa, o que é que gostava de fazer hoje enquanto polícia? Então venha cá. Vai ser polícia por um dia a fazer aquilo que nós fazemos. Isso um dia. Vamos experimentar porque nós vamos fazer esse desafio a toda a gente. E principalmente pessoas com muita responsabilidade.
E nós gostávamos de ver, por exemplo, um aluno do IPB enfrentar dois indivíduos à pancada e fazer dele polícia ali durante 5 minutos. Para ver o que realmente vocês passam, não é? Para sentir. E nós, este projeto tem uma grande ambição e tem, sobretudo, uma componente pedagógica que para nós é importante. Nós não queremos fazer da pessoa polícia, mas queremos que a pessoa, no seu dia-a-dia, sinta na pele, passe a respeitar aquilo que parece que não existe e aquilo que às vezes nós só pensamos no que é que está, aquele chato daquele polícia ali a fazer agora aquilo que eu me apetece, estacionar o carro em cima do passeio. Por isso, tudo isto, e isto também vai ser bom para os polícias, porque a nossa relação com as pessoas é fundamental. Nós não somos a representação do mal, nós somos a representação do bem. E a nossa existência só faz... vocês querem corrigir o que está mal para ficar Nós bem. tentamos. E depois temos que ter consciência de uma grande diferença entre aquilo que é o crime e tudo o demais. E no demais há um poder discricionário que o polícia tem. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se a Elsa, eu vir hoje a Elsa sem cinto e eu lhe fizer paragem e a Elsa parar e o polícia conseguir fazer perceber à Elsa que tem que colocar o cinto e que não vai repetir este comportamento desviante, o trabalho do polícia está feito. É evidente que se a Elsa hoje não usa o cinto, amanhã não usa o cinto e depois da manhã não usa o cinto, o polícia, o trabalho que fez pedagógico já não resulta. Então vamos aplicar uma coima. Pode ser que aí já resulte. Pode ser que aí a coisa já resulte. Por isso, tudo isto tem que ser muito bem conhecido, muito bem interpretado e muito bem aprendido pelos polícias e sermos capazes de transmitir isto às pessoas. E as pessoas trabalharem connosco. O que é isto de trabalharem connosco? Eu disse uma vez a 2 alunos do IPB, vocês podem ser os meus polícias dentro do IPB. Eu não preciso de lá pôr polícias. O que é que eu quero? Não quero que eles me contem que o António anda a traficar droga e o Manel anda a roubar telemóveis. Bufos, chips. Não, isso não existe. Isso não existe. Nós não trabalhamos com essa... Isso existe numa lógica de gestão de informação e de chegar ao conhecimento, mas isso é uma questão completamente distinta. O que eu estou a falar não é disso. O que eu estou a falar é que se houver um cidadão que pelo seu caráter, pela sua afirmação junto daquela comunidade, seja capaz de comunicar com essa comunidade, que pontualmente nós comuniquemos com esse conjunto de pessoas e as pessoas interpretem a vida da forma que têm que o fazer, nós só precisamos dizer olá, bom dia, boa tarde, como é que estão? Passaram bem? E alocarmos os profissionais de polícia onde eles são realmente necessários. É esta polícia inteligente que nós queremos para Portugal. Ou seja, nós não vamos ter mais... Eu estou muito preocupado com o número de profissionais que eu tenho. Muito preocupado. É evidente que tenho que o dizer de uma forma tranquila, não são suficientes. Mas, ao não serem suficientes, o que é que me ensinaram? Que eu tenho que encontrar argumentos do ponto de vista da gestão para encontrar soluções. Por isso, as minhas soluções vão passar por vocês. Se eu conseguir... não é eu, José Carlos, que esse cada vez se preocupa menos com algumas coisas, mas eu, enquanto profissional de polícia, se conseguir que a Elsa me ajude a transmitir alguns ensinamentos, alguns conselhos, e que as pessoas, de uma forma proativa, adotem esses comportamentos, eu já não tenho que me preocupar com isso. Já estamos a ajudar em alguma coisa com esta entrevista. Muita coisa, Elsa. E muita coisa. E nós estamos a aproveitar isso. Um dos nossos eixos estratégicos também, nesta nova cultura, é mesmo a comunicação e a imagem institucional. Nós queremos ter uma imagem de uma polícia cada vez mais humana, muito coesa, com as lideranças muito bem afirmadas, com uma capacitação do ponto de vista tecnológico de referência, que estamos longe disso. Apesar de hoje, não sei se algum dia teve contacto com aquilo que é o apresentar uma denúncia. E eu aproveito só para dizer mais uma coisa. Quando eu cheguei a Bragança, um dia estávamos num momento social de Bragança, eu convidei as pessoas. Façam-me uma visita, vão lá. Meu Deus, eu ir à polícia, não,
nem quero aí entrar. E eu fiquei triste, porque essa imagem ainda existe. Ainda há a ideia de que entrar nas instalações policiais, aquilo não. E eu quero transformar isso tudo. Eu quero fazer com que as pessoas entrem nas instalações policiais, quanto mais por curiosidade. O que é que vocês fazem aqui dentro? Eu posso ver as celas. Posso ver onde é que eu posso dormir uma noite, se beber um bocadinho de mais e estiver a conduzir. E é isto, perceber que as coisas são exatamente como este estúdio. Este é o vosso local de trabalho. Foi preparado tecnicamente para vos dar todas as ferramentas para fazerem bem o vosso serviço. A polícia é exatamente a mesma coisa. E levar as pessoas para dentro da polícia é aquilo que eu mais quero. Para que olhem para nós e, além do uniforme, vejam ali alguém que representa valores. E o exemplo. E este é um trabalho que estamos a fazer. E aí sim eu sei que vocês têm, muitas vezes, porque já me chegaram alguns lamentos, que nem sempre nós somos capazes de representar isto. Porque enquanto farda temos um comportamento, tiramos a farda e deixamos de ter esse comportamento. Ora, isso não é admissível num profissional de polícia. Como eu disse no início, isto é um sacerdócio. E isso, quando nós aceitamos esta profissão, nós sabemos que estamos limitados do ponto de vista dos nossos direitos. Sabemos que, voltando à sua pergunta inicial, se me permite, eu quando queria me divertir com a minha namorada ia para a Espanha. Para ninguém conhecer. Para estar tranquilo. Porque eu sou um ser humano. Gosto de dançar com mais pessoas, gosto de beber com mais pessoas, como eu costumo dizer, com mais pessoas. Nós somos pessoas, ponto. É evidente que temos responsabilidades. E essa responsabilidade faz com que no nosso comportamento tenha que ser um bocadinho diferente. Só para terminarmos, falou aqui desta questão da falta de efetivos. Neste momento, quantos efetivos é que vocês têm? Quantos é que deveriam ter ou faziam falta para que o trabalho fosse feito ainda de melhor forma? Compreenderá que eu não lhe vou dizer quantos é que temos. Mas, mais ou menos. Não temos os suficientes. A honestidade faz parte da minha forma de estar na vida. Arrisco um processo disciplinar dentro de 5 minutos, mas não temos os suficientes. E precisávamos de uma boa dezena de profissionais para que eu não tivesse que adotar práticas de gestão tão agressivas para com os profissionais. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que vamos ter que impor mais horas de trabalho a alguns profissionais, que vamos subtrair os fins de semana com a família, que são tão importantes para que a saúde mental esteja sempre presente naquilo que é o trabalho, no contacto com as pessoas, porque o nosso trabalho é de contacto com as pessoas. E se os homens que contactam com as pessoas diariamente não têm o conforto, a segurança, a saúde mental necessária para que esse contacto seja sempre tranquilo, claro, são problemas que nós criamos no dia-a-dia, até numa simples abordagem de trânsito. Por isso, não são os suficientes, o trabalho é muito exigente da nossa parte. Nós estamos a tentar a todo o custo que, por exemplo, estes jovens polícias que estão neste momento em Bragança, que eu desejava que não saíssem mais de Bragança. São jovens que acabaram agora a sua formação, que em função da pandemia também fizeram o seu compromisso de honra em Bragança e eu gostava que eles ficassem todos cá. Até porque isto é coesão. Até porque garantir que eles fiquem em Bragança é continuidade de vida, de constituição de família, e então para este egoísta comandante de polícia era a garantia de algum sucesso naquilo que são os projetos que eu gostava de implementar no distrito. Muito bem, muito obrigada pela sua presença aqui e continuação de bom trabalho. Obrigado, Elsa, obrigado eu pela oportunidade e agora vou deixar o repto. Fica o convite aqui lançado. Para vocês irem lá conhecer as nossas instalações e aquilo que nós fazemos um dia destes. Okay. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.